Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando, então, nossa aula de hoje. Hoje, entrando na aula de número 4 da disciplina Introdução às 7 Leis. Então, como eu estava falando da disciplina Introdução às 7 Leis, e hoje nós estamos entrando na aula de número 4. Aula de número 4. Até aqui nós vimos o seguinte: vimos que Adão Arishon, Adão, o primeiro homem, ele foi o primeiro homem a receber mandamentos. E nós vimos que ele tinha 6 de nossas 7 leis universais. Ok? Ok. E aí, depois disso, vimos também que a Noa foi completa a 7ª lei, a lei de Eber Minahai. Vimos, inclusive, também que, a partir de Noa, a humanidade, ela recomeçou. Ela começou novamente a partir de quem? A partir de Noa. E vimos, inclusive, que, além da humanidade ter recomeçado a partir de Noa, todos nós somos descendentes, então, de Noa, todos os seres humanos. E, com isso, todos os seres humanos, eles têm o dever de quê? Eles têm o dever de cumprir as 7 leis universais que foram ordenadas a Noa e os seus descendentes. Logo, todos nós somos descendentes, então temos que cumprir. Depois disso, nós vimos que, depois que a humanidade ela recomeçou, as pessoas começaram a fazer alguns atos que não eram tão bons, algumas práticas que eram práticas idólatras. E Abraão, ele nasce no meio desse contexto. E vimos que Abraão, ele foi galgando vários tipos de níveis até chegar no nível de profecia, um nível muito alto de profecia, e vimos que Hashem fez um pacto com Abraão para que a descendência dele pudesse ter uma missão especial, a missão de instruir todos os povos a respeito das 7 leis universais. E, então, hoje nós vamos continuar abordando este tema principal, só que hoje eu vou falar sobre um ponto muito importante, que é o ponto da ramificação. Sabe o que é uma ramificação? É o que nós vamos descobrir nessa aula de hoje. Bem, esse ponto é importante? Sim, esse ponto é muito importante. Por quê? Porque ele vai definir como que se cumpre o mandamento. Para entendermos, os 7 mandamentos universais, eles têm em si 7 proibições, né? E tem uma ordem positiva. Dentro dessas 7 leis universais, 7 mandamentos universais, tem ordens e proibições que o regulam na maneira de como cumprir esses mandamentos, entenderam? Ou seja, a pessoa aprende ali, basicamente, o quê? Como que você vai realmente cumprir uma lei das 7 leis universais? Como você sabe? Se você estiver cumprindo as ramificações. Ao todo, o Código Divino, ele vai classificar 95 ramificações. 95. O Dr. Alan Stein, ele veio antes do Código Divino e ele catalogou 66 ramificações. O Rema Mifano também, ele catalogou 30 ramificações. Né? E por aí vai, existem algumas listagens. O que acontece? O Código Divino, ele é posterior a tudo isso. Então, pelo Código Divino ser posterior, ele acabou abrangendo todas as ramificações, todos os detalhes
e todos os pontos daquilo que o Benoa é ordenado, daquilo que ele é proibido. Então, diante disso, vamos trabalhar aqui com esse conceito, e vou trazer aqui para vocês como que podemos entender essa questão de ramificações. Bem, como nós falamos, as 7 leis universais, elas são leis centrais. Por que são leis centrais? Olha, não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais, praticar justiça. São conceitos gerais, correto? São conceitos que você vai ver e que não precisa, assim, digamos assim, de quebrar muita cabeça para poder entender isso. Sim, aparentemente sim. Dentro desses conceitos gerais, nós temos 6 proibições e uma ordem, ok? Dentro da raiz da lei. Ótimo. Só que, além dessas 7 leis, existem outros conceitos que também são ordenados aos Beni Noa, e outras questões que são proibidas aos Beni Noa, que geralmente não vai aparecer assim dentro das 7 leis de uma forma muito simples. Então, você precisa estudar mais sobre esses tópicos para poder cumprir a lei de fato. Dentro disso, por exemplo, eu poderia abordar para você uma dessas ramificações. Por exemplo, nós sabemos que os não-judeus, os Bnei Noa, ou seja, os descendentes de Noé, eles têm a ordem também de dar tzedakah. Sim, eles têm a ordem de dar tzedakah. Tá. Como que eu sei que o Benoa ele tem a ordem de dar tzedakah? Como que eu sei disso? Eu sei disso por Bereshit, capítulo 18, versículo 19, que, inclusive, é um dos versículos que aponta a lei de praticar justiça. Esse versículo, de Bereshit 18, versículo 19, para nós entendermos o contexto, ali, Hashem está falando com Abraão, e está sendo colocado ali a destruição de Sodoma e Gomorra, e Hashem fala com Abraão, olha, a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída, mas você não. Você não vai ser destruído porque você vai ordenar a seus filhos a darem de tzedakah e cumprirem justiça. Só que quando Abraão ele recebeu essa ordem aqui, ele ainda não estava no pacto das partes, ele não tinha passado pelo pacto das partes. Para nós entendermos, o pacto das partes é aquele que configura o pacto pelo qual o povo judeu receberia 613 mitzvot no futuro. Então, praticamente aqui, nessa ordem, não está levando em consideração o pacto das partes. Aqui é Abraão como um descendente de Noé, como toda a humanidade era, e então ele sabia que ele estava ordenado aqui a dar tzedakah e cumprir justiça. E, como eu falei, essa, inclusive, é a raiz da lei de praticar justiça. Então, daqui, o Narmânides, por exemplo, ele vai trabalhar um conceito muito importante, que vai aparecer posteriormente, dentro do texto sagrado, inclusive, que vai aparecer o conceito de que tudo aquilo que é entre você e seu próximo, tudo aquilo que é lógico, tá? Entra nas 7 leis universais. Todo conceito lógico, tá? Todo conceito lógico e tudo aquilo que é entre você e seu próximo. Dar tzedakah, praticar caridade, promover justiça, é um conceito que é lógico, né? É lógico as pessoas se amarem, é lógico as pessoas estenderem a mão para a outra, e é lógico as pessoas se autoajudarem, correto? Isso faz parte da lógica. Uma pessoa, por exemplo, que nega ajuda ao outro, ele está tratando o outro com frieza. Não é verdade? Não podemos tratar as pessoas com frieza. Então, daqui, a gente aprende o seguinte, que os Bnei Noa também eles são ordenados então, a praticar tzedakah. Onde que nós encontramos isso? Encontramos principalmente no que o Rebbe ele vai carimbar isso. O Rebbe vai dizer que aquilo que o Narmânides disse sobre a lei de justiça é como se deve entender a lei de justiça. Então, o Rebbe traz isso. Por conta disso, sabemos que praticar tzedakah, então, entra na lei de quê? Praticar justiça. Ela entra na lei de praticar justiça. Então, o conceito de praticar justiça ele vai envolver todas as leis entre o ser humano e seu próximo, e vai envolver também estabelecer tribunais de justiça. Vão ser esses 2 parâmetros. Então, daqui a gente sabe, então,
que existem várias ramificações de justiça. E não apenas a ordem em si de estabelecer tribunal de justiça, mas existem várias ramificações. Basicamente, são 40 ramificações da lei de estabelecer tribunais de justiça. Só para nós entendermos. Aqui eu citei um pequeno exemplo. Quando a pessoa, então, cumpre de tzedakah, pratica de tzedakah, ela está praticando a lei de praticar justiça. Ele está sendo justo. Ele está sendo uma pessoa justa. A própria palavra tzedakah significa isso, justiça propriamente dita. Segundo exemplo que eu trouxe para vocês aqui, né, segundo exemplo, é a proibição de castrar animais. E como que nós sabemos que o Benou ele tem uma ordem de não castrar animais, ele tem uma proibição de castrar animais? Como você sabe, quando o mundo foi construído, quando o mundo foi feito, Hashem ele deu várias ordens para cada coisa. Para os seres humanos, crescer e multiplicai-vos. Para os animais, crescer e multiplicai-vos. Correto? Ótimo, perfeito. Bem, como você sabe, então, os animais, eles receberam proibições. Sim, Hashem disse isso para os animais. Crescer e multiplicai-vos para o peixe, para o animal, para o cachorro, para o boi, para a vaca, e por aí vai. Então, a partir disso, nós sabemos que os animais eles têm que cumprir uma mitzvah apenas. A mitzvah de crescer e multiplicar. Logo, claro, obviamente, os animais na nossa época, ou seja, os animais depois do dilúvio, eles perderam o livre-arbítrio deles. Sim, antes do dilúvio o animal tinha livre-arbítrio. Sim, eu sei que é uma ideia um pouco diferente, mas o animal tinha. É por isso que a serpente vai lá e comete a escolha de enganar, por exemplo, a mulher. Essa é a ideia. É por isso que as espécies antes do dilúvio se misturaram umas com as outras, espécies diferentes. Sim. Então, essas são as duas mitzvot, aliás, que os animais teriam. Crescer e multiplicai-vos e não misturar espécies diferentes. Claro, quem regula isso hoje? É o ser humano. O animal pertence a quem? Ao ser humano, ao dono. Então, a responsabilidade disso vai cair sobre quem? Sobre o próprio dono. Bem, vamos entender. O que é castrar animais? Eu estou falando do animal macho ou do animal fêmea? Eu estou falando somente do animal macho, entendeu? O animal macho em si, tá? O animal macho em si, sempre a ordem de castrar é sobre o macho da espécie, tudo bem? Eu sei que chama-se o processo aí de esterilização feminina, né, como castração muitas vezes, mas não é assim que a Torá e a Alahá vai chamar. Vamos separar o que é biologia, tá? E vamos separar o que é Alahá. Biologia é uma área, a Alahá é outra. O que legisla sobre a Torá é a Alahá, não é a biologia. A biologia legisla sobre ciência. Ok? Ótimo. Então, dentro desse conceito, praticamente, a proibição é o quê? Castrar o macho da espécie, ou seja, antes que ele tenha pelo menos um casal. Pelo menos o macho tem que procriar pelo menos um casal. Depois, mesmo assim, não é aconselhável castrar o animal da espécie, não, porque é como se fosse maltratar os animais. Então, essa proibição aqui vai entrar onde? Essa proibição vai entrar dentro da lei de não maltratar os animais. Uma vez que a castração do animal não tem um próprio benefício prático disso, né? O processo, por exemplo, de ele gerar muito filhote, aumentar demais, isso pode ser feito pela fêmea, não precisa ser feito necessariamente ao macho. Então, pode ser feito a fêmea. Então, por conta disso, tem essa proibição. Aqui eu estou citando apenas um exemplo. Então, quer dizer que quando alguém deixa de castrar um animal macho, ele está cumprindo a lei de não maltratar os animais. Assim também, como alguém deixa de comer um órgão de animal vivo, está cumprindo essa lei. Ou quando alguém, por exemplo, deixa de mutilar animais, está cumprindo essa lei. Ou quando a pessoa trata dos seus animaizinhos em casa, dá ração, comida, né, não deixa eles sofrerem demasiadamente, ou seja, por dar um cuidado especial, dá a vacina dele, está cuidando dos animais. São ramificações, então. Quando as pessoas cumprem essas ramificações, eles estão cumprindo a lei em si. É assim que se cumpre as 7 leis universais. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Terceiro exemplo é a proibição de castrar seres humanos.
Isso, o ser humano, lá no começo ainda, lá em Adão e Eva, lembra? Lá no começo da criação, vamos lembrar, tudo aquilo que relaciona com o começo da criação e com o começo, com o início da criação ali, todas aquelas ordens e versículos, proibições, elas alcançam toda a humanidade, tudo bem? É importante dizermos isso. Então, com isso, você sabe que Adão e Havá receberam a ordem de Peru e Revuú. O que é isso? Crescer e multiplicar. Logo, o homem não pode fazer, então, vasectomia, porque estaria impedindo que essa ordem pudesse ser cumprida. Tá? E é proibido o ser humano se automutilar também. Então, se automutilar seria uma forma de você ultrapassar a regra de não fazer ferimentos, que faz parte também de não derramar sangue. Então, a vasectomia é proibida pelas 7 leis. Tudo bem? A vasectomia é totalmente proibida pelas 7 leis. A mulher, ela pode fazer uma esterilização? A mulher pode fazer esterilização? Ela pode, a partir do momento que o cônjuge dela já teve um casal de filhos. Tudo bem? Ou a partir do momento que mais uma gravidez pode causar um risco para a saúde dela. Se o médico chamar ela e falar, olha, se você ficar grávida mais uma vez, você corre o risco de morrer no parto. Então, nesse caso, ela poderia tomar tanto um medicamento anticoncepcional, tudo bem, quanto também poderia estar passando pelo processo de esterilização. Assim, então, legisla o Código Divino sobre esses pontos. Então, quando um Benoa ele não faz a vasectomia e ele gera filhos, ele então está cumprindo a lei de quê? Ele está cumprindo a lei de Gilui Arayot, de não praticar imoralidade. Por quê? Porque formar uma família dentro dos critérios do lar que a Torá coloca, faz parte de não praticar imoralidade. É a parte positiva de não praticar imoralidade. Então, a partir disso, eu sei que quando as pessoas estão cumprindo essa ramificação, está cumprindo a regra, a lei em geral. É claro, existem outras, muitas regras dentro de cada ramificação. É que se eu citar todas aqui, a gente vai ficar até amanhã. A gente vai ter nas próximas disciplinas, onde estudaremos ramificação por ramificação. E assim aprenderemos a cumprir cada uma das 7 leis. Estudaremos uma ramificação por aula. Uma por aula, aprendendo a cumprir diretamente nas fontes, ok? Então, o que são ramificações? Ramificações, então, são os detalhamentos de cada uma das 7 leis centrais, que são chamadas ramificações. Isso são ramificações. As ramificações, então, são todos os conceitos, são todas as regras, tá? São todas as regras que fazem parte da lei em si. Quando uma pessoa está cumprindo as ramificações, ele está cumprindo a lei, aquela ramificação está conectada. Se ele não cumpre essas ramificações, tampouco ele está cumprindo aquela lei. Então, enquanto a lei central ela é a raiz, ou seja, ela diz aquilo que é proibido, aquilo que é ordenado, as ramificações eles vão detalhar o significado de cada uma dessas 7 leis. Como que eu sei que eu não estou praticando idolatria, por exemplo? Como é que você sabe que você não pratica idolatria? Se você cumpre as ramificações. Quais são as ramificações de não praticar idolatria? Não acreditar que exista outra divindade, não fabricar um ídolo, não comercializar ídolos, não ter ídolo nem como ornamento, né? Não participar de um culto idólatra, ok? Não participar de um culto idólatra, não oferecer os seus filhos para Moloque ou para qualquer outra entidade idólatra, não praticar nenhum tipo de feitiçaria, cartomancia, búzios, leitura da palma da mão, bola de cristal, isso tudo aí, né? Não estudar idolatria, faz parte das ramificações. Não se voltar para os ídolos, não fazer juramento para os ídolos,
não jurar pelos ídolos, não é verdade? Não ter uma matzevá, ou seja, não construir um prédio para idolatria, ou então, por exemplo, a pessoa não praticar o quê? A pessoa não praticar, não ter uma árvore cultual, e por aí vai. Não praticar necromancia, ou então também eliminar as formas de idolatria. Você tem uma idolatria, você vai lá e cancela aquela idolatria. Você tem que cancelar a idolatria. Isso faz parte, então, da lei de não praticar idolatria. Quando a pessoa está cumprindo esses requisitos, ele não está praticando idolatria. Agora, quando a pessoa não cumpre isso, infelizmente, ele está praticando idolatria. Então, gente, vamos lá agora, vamos estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, é só levantar, é só digitar aí no chat do YouTube que eu estarei respondendo, ok? São 6h37. Até 6h45 eu estarei respondendo as perguntas. Então, estão conosco aqui a Tereza Jacinto. Shalom, shalom, Tereza. A Luciana Rodrigues está conosco também. Shalom, Luciana. A Valdeli Lima. Shalom, Valdeli. A Rebeca Radassa está conosco também. Shalom, Rebeca. Quem tiver alguma pergunta, só deixar aí no chat que eu estarei respondendo. Lembrando que após essa aula teremos uma atividade semanal, eu vou estar postando lá no grupo disciplinar, ok? Depois que eu postar a atividade, você tem um total de 7 dias para poder responder, onde suas notas serão lançadas. Lembrando que na quinta-feira, gente, quinta-feira, 18 horas, também teremos mais uma aula. Essa semana vão ser 2 aulas. Quinta-feira temos a aula de número 5, ok? Aula de número 5 que vai encerrar essa disciplina. Os aprovados na próxima semana, vai ser lançada a lista de aprovados, em que os alunos estarão sendo divulgados. Os alunos que forem aprovados avançarão para a próxima disciplina, que vai ser a disciplina Avodá 1. Catiuxa está perguntando aqui. Vamos lá.
olhadinha na pergunta. Só um momento. E o pessoal que finge de judeu, se veste de judeu e que pratica a lei e guarda o sábado em várias igrejas evangélicas judaizantes. Isso é idolatria? Sim, é idolatria. É idolatria porque eles estão instituindo sobre eles ritos que não foram ordenados. Logo, se você institui alguma coisa que não foi ordenada, né, é considerado uma idolatria. XPI está perguntando, é correto o gentil que guarda o Shabat, se circuncida, guarda as festas judaicas e tendo guardado a lei mosaica? Não. O Benoa, ele não foi ordenado guardar o Shabat, tá? O Benoa, por exemplo, ele não pode fazer um Shabat por motivo religioso. O que é isso? Benoa acha, olha, eu fui ordenado a guardar o Shabat e eu estou proibido de trabalhar no Shabat. Isso que ele não pode fazer, se abster dos 39 trabalhos proibitivos. Se ele se abster dos 39 trabalhos proibitivos, igual o judeu faz, ele guarda o Shabat e, como Allah diz, ele tem a pena capital. Por quê? Porque o Benoa não pode roubar. O Shabat é considerado um presente que o povo judeu recebeu de Hashem. Entendeu? O Shabat é um presente. Hashem se uniu com o povo judeu no Monte Sinai em um casamento. Quando alguém vai casar, dá um dote para a esposa. O povo judeu é a esposa. E recebeu como dote o Shabat. Logo, o Benoa roubar o Shabat, ou seja, a guarda do Shabat para ele, é uma transgressão. Entendeu? Se circuncida. Bem, um Benoa não tem a proibição de se circuncidar, porque a circuncisão em si, tá, ela só é considerada um pacto se ela for igual à da conversão. A circuncisão, de uma maneira que seria um bem prático, não é proibido por Benoa. Por exemplo, se ele se circuncida como uma operação, não está proibido para ele. Ele tem que fazer a operação. Ele tem fimose, vai operar, naturalmente. E a operação que ele vai fazer lá vai ser uma circuncisão. Isso não é proibido para ele. É proibido se ele faz a circuncisão para sustentar que ele está convertido sem ter passado por um tribunal. Aí sim seria proibido, porque ele estaria forjando algo. Existe uma diferença entre a circuncisão que Abraão recebeu e a circuncisão da conversão que mais tarde foi ordenada. A circuncisão que Abraão recebeu era apenas a remoção do prepúcio, tá? Do prepúcio grosso. A circuncisão, depois que foi passada para a conversão, após o Sinai, é a remoção do prepúcio grosso e do prepúcio fino. São dois procedimentos da circuncisão para a conversão. Antes da conversão, mas para a circuncisão comum, apenas a remoção do prepúcio. Esse dá apenas a remoção do prepúcio, o menor pode se submeter a esse procedimento, desde que esteja fazendo com um perito no assunto, que é um rabino, ou desde que esteja fazendo isso realmente um médico que tem a perícia nesse tipo de cirurgia. Guarda das festas judaicas. O Benoa pode honrar as festas judaicas, tudo bem? O Benoa ele pode honrar as festas judaicas. Agora, guardar as festas judaicas como se abster de trabalho dos 39 trabalhos proibitivos. Nas festas judaicas, somente o judeu pode fazer. Como eu disse, a festa judaica também é um presente. Assim como Benoa pode honrar o Shabat, ele pode honrar as festas judaicas. Ele só não pode se abster de trabalho tanto no Shabat quanto nas festas judaicas. Ou seja, se abster dos 39 trabalhos proibitivos. Mas ele pode, se quiser, descansar, por exemplo, do descanso físico dele. Não existe uma proibição de descansar do descanso físico. Bom, ele só não pode praticar os 39 trabalhos proibitivos, ou seja, se abster dos 39 trabalhos proibitivos, igual o judeu se abster. XPI está perguntando, então a igreja adventista que ensina cristãos a guardarem o sábado está praticando idolatria? Sim, ela está praticando idolatria. Ela já pratica idolatria porque ela acredita numa trindade. Acreditar numa trindade é politeísmo, é idolatria, por si só. Segundo, ela pratica idolatria porque ela tem um Novo Testamento. Qualquer nova revelação é proibida. Qualquer novo livro sagrado é proibido pelas 7 leis
Não adicionarás, nem removerás. Ou seja, é proibido tanto adicionar uma revelação, um mandamento novo, quanto a retirar um mandamento. A partir do momento que os adventistas eles têm o Novo Testamento, eles estão adicionando uma nova revelação. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, gente, mais uma pergunta aqui, Katiuska. Então, os cristãos são todos idólatras? Ouvi dizer que Jesus mandou seus discípulos que não eram judeus guardarem as leis de Noé. Os cristãos são idólatras. Todo o cristianismo é idólatra, tá? É proibido, diante das 7 leis, criar uma nova religião. E o cristianismo, ele criou uma nova religião. Entendeu? É proibido criar uma nova religião. O cristianismo criou uma nova religião, né? Criou novos ritos, criou uma nova prática, criou novos mandamentos. Por isso, é classificado como idolatria. E quem é cristão e nasceu em uma igreja cristã, o que deve fazer para não ser idólatra? Primeiro, abraçar as 7 leis universais, fazer parte de uma comunidade Benenoa, se vincular a essa comunidade e cancelar tudo aquilo que ele tem de idolatria na vida dele. Vamos lembrar que Abraão também nasceu numa família idólatra. Ele deixou a idolatria. Assim também o cristão, que nasceu numa família idólatra, logo é somente ele se desfazer de tudo aquilo que é idolatria. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos pelas perguntas, tudo bem? Agradeço mesmo pela oportunidade de estar respondendo. Que a Senhora possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Vamos concluir nossa aula. Aprendemos na aula de número 4, que são as ramificações. Vimos que as mitzvot, as 7 leis universais, elas são 7 conceitos gerais.
Tem 6 proibições e uma ordem. Só que, além dessas, existem muitas outras que se harmonizam com os 7 conceitos. Citamos alguns exemplos, como, por exemplo, dar tzedakah, ou não castrar os animais, ou não castrar seres humanos, né? Então, aprendemos os detalhamentos de cada uma das 7 leis centrais, são chamados de ramificações. Enquanto a lei central é a raiz, e diz aquilo que é proibido ou não, as ramificações detalham o que significa cada uma dessas 7 leis universais. Então, foi muito bom estar aqui com você, que assim possa lidar com muitas bênçãos, tudo bem? Muitas bênçãos mesmo para todos vocês, para quem está assistindo a nossa aula aí e gostaria de fazer parte do nosso curso. As inscrições estão abertas para o nosso curso das 7 Leis Universais, onde você vai ter o acesso às atividades, onde você vai poder ter o certificado no final do curso, ali. Então, meu WhatsApp é 79998 79998 166878. Para fazer sua inscrição, pode também me chamar no privado. Estou à disposição. Shalom, shalom a todos. Ai.